Pronto, então vamos lá, gravando. Então, antes de nós entrarmos propriamente no assunto da aula, gostaria de saber se alguém enviou algum comentário e não obteve resposta da minha parte de que o comentário foi recebido. Aconteceu com alguém? Se eu não me engano, acho que 2 ou 3 pessoas mandaram essa semana mais alguns comentários. Mas eu acredito que todo mundo que me enviou deve ter recebido um aviso de recebimento da minha parte. Ok. Então, creio que está tudo ok com todo mundo, né? Bem, então, hoje, né, como eu havia dito para vocês, o meu objetivo é tentar aí finalizar o primeiro texto. Vou só fazer mais um comentário sobre uma passagem desse primeiro texto, e aí nós vamos levar nossa discussão, né, para um outro momento, a partir de um segundo texto que eu já encaminhei para vocês desde a semana passada, certo? Que é o capítulo 5 do livro A Filosofia do Iluminismo, né, também do Cassirer, onde ele vai começar a apresentar ali aquilo que pode ser considerado como, né, o começo do que eles chamam de mundo histórico, né? Mas antes disso, eu queria apenas aqui retomar esse primeiro texto, né, e fazer, né, uma última observação. Como vocês sabem, a gente não tem, né, condições, como o nosso tempo aqui é curto, nós não temos condições de ler linha por linha, né, e comentar linha por linha. Então, normalmente, como é que a gente faz? Eu faço uma apresentação geral daquilo que a gente vai encontrar no texto, né, e aí também, né, eu vou abrindo aí novos flancos, né, a partir do texto, para que a gente tenha alguma informação suplementar, mas aí vou lendo e comentando algumas partes, mas em determinados momentos é sempre necessário que eu faça um salto, né, e vá para uma passagem que me parece central, considerando que vocês já leram por si mesmos, né? Então, a gente vai proceder assim, né, com todos os textos, né? Pressuponho que todo mundo leu tudo, né? Eu leio algumas passagens, comento, né? Antes faço uma apresentação geral, vou abrindo, né, um pouco do texto a partir de informações que não estão aí, né, mas que são importantes, e assim a gente vai compondo a nossa exposição, tá? Ontem eu mandei para vocês, né, a aula gravada também, né, que foi o resumo, né, ou pelo menos a pontuação das passagens principais da semana passada, né? Eu até, né, sempre digo para vocês, eu vou gravar, até sexta-feira eu mando a outra. Mas essa semana eu acabei pensando assim, talvez seja melhor mandar um pouco mais próximo da aula seguinte, porque aí é uma forma de vocês refrescarem também a memória, né? Vocês vão lá, assistem um resumo da aula anterior para que vocês já possam entrar na aula seguinte e eu não preciso fazer esse resumo aqui uma vez que já foi feito, tá? Então, na aula passada a gente conseguiu, pelo menos, discutir aquilo que me parece o cerne, né, do texto e, de uma certa forma, né, que me parece, né, o núcleo central, né, do pensamento do Cassirer, certo? Então, nós discutimos aqui o que seria propriamente essa nova chave que o Cassirer propõe para entender a humanidade, né? E essa nova chave é o símbolo, né? Ou seja, entender as manifestações humanas como manifestações culturais, que em última instância são manifestações simbólicas, né? E aí eu apresentei muito rapidamente para vocês isso que é, né, o núcleo propositivo, né, do pensamento do Cassirer, que ficou conhecido como a sua filosofia das formas simbólicas, né? Nós não estamos aqui lendo diretamente, né, o texto, a filosofia das formas simbólicas, mas estamos lendo, né, parte de um livro seu, né, seus últimos textos publicados, que é o Ensaio sobre o Homem, onde ele apresenta de forma resumida isso que ficou conhecido como filosofia das formas simbólicas. E o que a gente discutiu na aula passada, a passagem que eu selecionei para ser o nosso ponto de partida é exatamente aquela passagem onde ele vai tentar apresentar isso que é o núcleo da sua filosofia das formas simbólicas, tá? E aí a gente, dentre outras coisas, né, eu tentei enfatizar para vocês que, na verdade, toda a
preocupação do Cassiri, toda a sua filosofia, né, nesse sentido, ela vai de encontro, né, à tradição metafísica, né, o próprio Cassiri diz isso, né, se trata de pensar, né, uma filosofia, né, que tenta responder à pergunta o que é o homem, não do ponto de vista metafísico, mas do ponto de vista funcional, né? E aí eu tentei fazer essa distinção para vocês, tentando mostrar em que sentido a filosofia do Cassiri não era, ou não, né, consiste, e ele mesmo tem essa preocupação de esclarecer por que a sua filosofia não metafísica, né? E aí eu acho que esse foi o principal mote, né, do nosso debate, da nossa discussão na semana passada, tá? E aí aqui eu vou apenas ler e comentar muito brevemente, né, umas passagens finais aqui do texto, né, sobretudo para que a gente possa ter uma noção, né, de qual é a posição e qual é a tarefa da filosofia no pensamento do Ernest Cassirer, certo? E aí eu acho que essas passagens são bem claras em relação a esse lugar, né, e essa tarefa, né, da filosofia a partir do pensamento do próprio Cassirer. Se vocês forem lá na página 118, né, o texto ele vai até a página 120. Então a gente já está aqui no finalzinho do texto. Se você for lá na página 118, lá pelo meio da página, certo? Ele diz o seguinte, ó: a filosofia não pode contentar-se em analisar as formas individuais da cultura humana. Ela procura uma visão universal, sintética, que inclua todas as formas individuais, certo? Essa passagem aqui é uma passagem bastante, eu diria, marcante, bastante esclarecedora, né, porque ela, de algum modo, nos esclarece qual é a posição, né, da filosofia na compreensão do Cassirer, qual é a posição da filosofia diante dessa pluralidade, né, que é a cultura humana, certo? Ou seja, e a gente sabe que em filosofia, né, a pergunta o que é a filosofia, para que serve a filosofia, qual o objeto da filosofia, essas perguntas, apesar, né, de muitas vezes serem tomadas como perguntas introdutórias, né, a gente sabe que em filosofia essas questões são sempre recorrentes, certo? São sempre constantes. A própria pergunta, né, o que é filosofia, para que ela serve, qual é o seu objetivo, sobre o que ela atua, essas perguntas geralmente são recolocadas pelos próprios filósofos, né? Os próprios filósofos recolocam muito constantemente essa pergunta, e é aqui o Cassirer nos diz, basicamente, né, ou seja, que a preocupação da filosofia, ou a tarefa da filosofia, ou cabe à filosofia, né, essa visão universal e sintética. Ou seja, a filosofia é aquela forma de saber, né, que vai tentar construir uma visão, né, unitária, né, mas unitária no sentido, né, aqui, não é no, como é que eu posso dizer, não é no sentido de um certo absolutismo, não, mas de uma visão de unidade, acho que talvez a palavra unidade seja melhor, de uma certa unidade que vai nos permitir compreender essa diversidade da cultura humana. E aqui, quando eu falo diversidade da cultura, eu falo das diversas ciências, das diversas produções humanas de uma forma geral, ou seja, a filosofia é aquela que vai tentar encontrar um ponto seguro, ou um ponto a partir do qual a gente possa, inclusive, comparar, né, uma determinada ciência com outra ciência, uma determinada forma cultural com outra determinada forma cultural. A filosofia é o que torna possível, né, eu diria que é a sua tarefa, é o seu objetivo, tentar compreender de forma sistemática e de forma também sintética, né, essa pluralidade da cultura. Certo? Então, esse é o lugar, né, eu diria, da filosofia no pensamento do companheiro Ernest Cassirer. Tá? Tem outra passagem aqui que é importante, que vai no mesmo sentido, na página 119, né, para quem está aí acompanhando,
quando ele diz o seguinte, logo aí no começo da página, passa aí, eu acho que umas 5, 6 linhas, ele diz, a cultura humana está, sem dúvida, dividida em várias atividades que procedem segundo linhas diferentes e perseguem fins diferentes. Tá? Se nos contentarmos em contemplar os resultados, né, dessas atividades, as criações do mito, os ritos ou os credos religiosos, obras de arte, teorias científicas, parece impossível reduzi-los a um denominador comum. Certo? Por quê? Porque essas manifestações culturais são tão diferentes, né? Se regulam por princípios, por leis e por objetivos tão diversos que parece bastante difícil que a gente consiga encontrar um ponto comum entre essas diferentes manifestações. Aí ele diz, uma síntese filosófica, porém, significa algo diferente. O que procuramos aqui não é uma unidade de efeitos, mas uma unidade de ação. Uma unidade não de produtos, mas do processo criativo. Certo? Guardem isso. Aí ele diz, se o termo humanidade quer dizer alguma coisa, quer dizer que, a despeito de todas as diferenças e oposições que existem entre suas várias formas, todas elas estão, mesmo assim, trabalhando para um fim comum. Esse termo trabalho já usou, inclusive, mais de uma vez. Né? E aí ele vai, comenta mais um pouco, né? Fala mais outras coisas. Aí no final da página ele diz, não fosse por essa síntese prévia efetuada pelas próprias ciências, a filosofia não teria um ponto de partida. A filosofia, por outro lado, não pode parar aqui. Ela deve procurar alcançar uma condensação e uma centralização ainda maiores, na ilimitada multiplicidade e variedade de imagens míticas, dogmas religiosos, formas linguísticas, obras de arte. O pensamento filosófico revela a unidade de uma função geral por meio da qual todas essas criações são mantidas unidas. Certo? Aqui está dito de maneira muito clara. O mito, a religião, a arte, a linguagem e até a ciência são hoje vistos como diversas variações de um tema comum. E a tarefa da filosofia é tornar esse tema audível e compreensível. Tá? Então, aqui, eu acho que a gente, né, consegue arrematar, pelo menos aquilo que me parece ser, né, os elementos, ou serem os elementos estruturais, né, do pensamento, né, do Cassiro, do seu programa filosófico, tá? Para que a gente possa dar um segundo passo. Tá? E aqui, né, o Cassiro está dizendo o seguinte, olha, quando ele vai falar que a preocupação, né, da filosofia sobretudo, né, do seu programa filosófico, é entender esse processo criativo, né, ou seja, é entender esse trabalho, né, que constitui, né, a humanidade, que constitui aquele, né, eu diria, aquele aspecto fundamental, né, da humanidade, ou seja, ser humano, né, aqui efetivar esse trabalho constante, e esse trabalho se trata exatamente do trabalho simbólico. Né? Ou seja, a humanidade ela se caracteriza por essa sua capacidade, né, inclusive infinita, né, aqui de produzir cultura, produzir formas, né, de manifestação cultural, produzir realidades, produzir mundos, né, ou seja, produzir objetividades, ou seja, de maneira absolutamente diferente, né, a humanidade se caracteriza por essa criação espontânea de realidades. Né? Ou seja, a arte constrói uma realidade, assim como a ciência engendra uma outra realidade, assim como a linguagem, né, engendra uma outra realidade, e essas formas simbólicas, essas formas de produção de realidade se cruzam, né, e ficam o tempo todo nessa dinâmica, nessa tensão entre, né, umas e outras, né? E é exatamente isso que caracteriza, né, a cultura humana. Agora, esse é o problema, diria o Cassira. Como é que essas manifestações culturais que constroem mundos que parecem ser tão diversos, tão incompatíveis, né? Como é que é possível dar um tratamento comum a isso? Né?
E a resposta a essa pergunta é exatamente a resposta à pergunta o que é o homem, né? Ou seja, a resposta é exatamente qual? Ora, se eu quiser entender essa pluralidade, né, de manifestações culturais, essas pluralidades aqui, né, de essa diversidade de versões de mundo, como diria o Nelson Goodman, eu preciso encontrar um lugar comum. Eu preciso encontrar uma nova chave a partir de onde eu possa compreender essas diferenças. Né? E essa nova chave é exatamente o símbolo. Né? Por isso que se trata, né, de uma filosofia das formas simbólicas. Ou seja, de entender que essas formas de construir realidades, que essas formas de produção cultural, em última instância, compartilham, né, aqui do mesmo elemento central. E esse elemento central é isso que a gente chama aqui de função simbólica. Tá? Então, o que o Cassirer faz, e aqui eu já, né, vou me despedindo dessa primeira parte, né, da nossa disciplina e do texto, o que o Cassirer faz, em última instância, é ampliar, né, eu diria assim, a noção de razão, essa noção que é tão comum, né, para a filosofia tradicional, né, para a tradição filosófica, é ampliar a noção de razão a partir da noção de símbolo. Né? Ou seja, ao invés de ele tomar aqui como sendo fundamental, né, considerar o humano como um ser racional, como um animal racional, ou seja, como sendo aquilo que é, né, o seu elemento distintivo e constitutivo e fundamental, ao invés disso, ele toma o ser humano como, ou a humanidade, como aquela espécie que se caracteriza fundamentalmente por ser a única que pode produzir simbolicamente. Né? Ou seja, ao invés de tomar a razão, ele toma aqui, né, o símbolo como sendo esse elemento central. Você pode até dizer, olha, no fundo o que o Cassirer faz é uma ampliação, né, da noção de razão para a noção de razão simbólica, né, podemos assim dizer, certo? E aqui, pessoal, essa primeira parte é basicamente, né, ela serviu para quê? Né? Ela serviu para que a gente colocasse, ou tivesse a oportunidade, a partir desse texto do Cassirer, que a gente colocasse, ao menos aqui, esses elementos que são, eu diria, centrais, não só no texto, mas, sobretudo, centrais para o pensamento dele. Certo? São centrais para o pensamento dele, para o pensamento do Cassirer. E o que a gente está aqui tentando é, pelo menos, apresentar essa parte, né, do seu pensamento que ficou conhecido como filosofia das formas simbólicas. Ah, Ivone, mas e antes disso, olha, porque realmente, eu até comentei isso com vocês, né, nas primeiras aulas, o Cassirer foi um pensador que produziu bastante, né? Então, é um pensador de fases, né? Se você pegar, né, aqui a primeira fase do pensamento do Cassirer, principalmente as duas primeiras décadas do século XX, não havia ainda uma filosofia das formas simbólicas constituída. Né? Essa parte mais madura do seu pensamento só veio, né, eu diria que depois de uns 20 ou 25 anos de trabalho por parte do Cassirer. Mas se você pegar textos anteriores, né, à filosofia das formas simbólicas, que foi o que eu apresentei para vocês, até mostrei aqui os 3 volumes traduzidos e tal, mas antes disso, né, o Cassirer tem uma contribuição importante para a filosofia da ciência, né, eu diria assim, que é sobretudo uma reflexão sobre a ciência da natureza, até mencionei isso também, e alguns elementos dessa sua filosofia das formas simbólicas, que só apareceu aí na década de 20, alguns elementos já estavam, né, colocados, né, aí nesse primeiro momento. Né? E um elemento que me parece central é exatamente conceber, né, o conceito, né, e a gente sabe que o conceito é aquela ferramenta sem a qual não há conhecimento, né, nesse sentido, pelo menos conhecimento científico, a própria linguagem também, que funciona sempre a partir de conceitos, mas o Cassirer, nessa primeira fase do pensamento dele, tem muito forte essa ideia de que o conhecimento se dá por relações, né? E o conhecimento se dá de forma relacional. O que o conhecimento humano faz, e quando ele está falando disso, ele está falando, sobretudo, do conhecimento da natureza, pensando na física, na química e também na matemática, o conhecimento humano ele se dá exatamente
pela sua capacidade de construir relações, né, que é exatamente aquele aspecto funcional, né, que caracteriza as formas simbólicas, mas que ele já apresenta como sendo importante para que a gente compreenda os conceitos, né? Como ele vai dizer, olha, o grande problema diz algo mais ou menos assim, né, que vai dizer, ele vai apontando que um dos problemas da tradição filosófica é porque a tradição ela toma o conceito no seu caráter metafísico, né? E, na verdade, né, o conceito ele tem que ser entendido, sobretudo, pelo seu caráter funcional, ou seja, a sua capacidade de construir relações muito mais do que de abstrair, né, eu diria, princípios metafísicos. Né? O Wesley que está começando aí a pesquisar ou se interessar por essa distinção entre o conceito função e o conceito substância, né, no Cassini. Tá, então, esse aspecto aqui, eu diria, mais de natureza relacional e funcional, né, do conhecimento, que o Cassini já aponta, né, no começo da sua carreira, né, nas suas obras de juventude, isso se mantém lá na filosofia das formas simbólicas. E esse foi um elemento que nós aqui enfatizamos. Né? A gente tentou mostrar que, em última instância, a sua filosofia das formas simbólicas é uma filosofia de caráter, né, funcional. Ou seja, se trata de entender como é que cada uma dessas formas simbólicas constrói as suas próprias relações, né? Constrói, né, os seus próprios mundos, como é que cada uma dessas formas simbólicas reproduzem, né, o que a gente pode chamar aqui da sua própria realidade. Certo? Então, isso aqui, eu acho que também nos mostra um elemento que eu gosto sempre de salvaguardar, e sempre de resgatar no pensamento do Cassira, que que a sua filosofia, né, de algum modo, nos dá, né, aqui as condições explicativas para que a gente compreenda, né, isso que a gente pode chamar, né, do mundo pós-moderno. Né? Ou seja, esse mundo, né, que enfatiza, né, a pluralidade, a diversidade, que tenta, né, suplantar toda e qualquer visão de mundo que se pretenda uma visão de mundo absoluta, né, ou que se pretenda aqui uma visão de mundo mais privilegiada, mas reconheça, né, que o que há, na verdade, é uma pluralidade, né, uma diversidade, né, de visões de mundo. A filosofia do Cassini, eu diria que ela suporta muito bem, né, essa constatação, né, pós-moderna. Ou seja, não se trata de uma filosofia que vai tentar apresentar ou defender uma visão específica do real, dizer, olha, só a visão da ciência que gera objetividade, é só a ciência que consegue dizer, né, a verdade, é só a ciência que define, né, efetivamente o que é o mundo, ou seja, a filosofia do Cassira, ela vai numa outra direção. Ou seja, se trata de reconhecer a ciência como uma manifestação cultural, dentre outras. A ciência é uma manifestação cultural e, portanto, ela cria, né, um mundo, ela cria uma realidade, assim como as outras formas simbólicas, as outras formas de manifestação cultural também o fazem. Certo? E aí, não sei nem se a gente tem tempo para discutir isso aqui com muita profundidade, mas aí depois a tarefa é saber como é que a filosofia articula ou compreende essas diferentes manifestações culturais nas suas diferenças, né? Ou seja, como é que se dá, né, aqui o convívio dessas diferentes formas de produção cultural. Não é aqui o nosso propósito, mas pelo menos eu coloco isso como uma provocação para vocês. Ou seja, se trata de uma filosofia, para tentar fazer um resumão, né? Se trata de uma filosofia, né, que reconhece que o elemento distintivo da humanidade é a sua capacidade de produzir manifestações simbólicas, ou seja, de se articular ou de se conceber como, ou melhor dizendo, por meio, né, da atividade simbólica. Então, para que nós possamos responder à pergunta o que é o homem, o que é a humanidade, para o Cassini, essa resposta tem que passar necessariamente pela reflexão sobre a capacidade simbólica do homem. Tá? E aqui, o outro elemento é que essa sua filosofia, portanto, reconhece, né, a dignidade
de uma diversidade, né, de produções simbólicas que, por sua vez, também cada uma dessas formas simbólicas engendram, né, produzem, né, um mundo, né, e produzem uma realidade. Chimble, falei muito rápido, né? Nessa parte. Tá ok? Beleza. E aí, pessoal, algum comentário, alguma pergunta para que a gente possa já partir para o próximo texto? Vou fazer uma apresentação também bem geral desse próximo texto, dizer o que é que a gente vai encontrar nele, por que é que eu estou levando a discussão para esse texto, tomando esse rumo. Mas antes disso, eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta a fazer. Quem tiver, por favor, ligue o microfone. Tudo certo, então? Beleza. Então, sigamos. Bem, pessoal, aqui o meu interesse agora, né, depois que a gente fez aí um pouco dessa apresentação do pensamento do Cassini, das questões que lhe interessam, o meu objetivo agora é que a gente possa compreender, né, um pouco mais, eu diria um pouco mais da história, né, de como né, que a própria cultura, né, se torna, né, um objeto da ciência. Certo? O que é que significa isso? Vou explicar. É muito comum, principalmente para quem, né, já fez filosofia moderna, por exemplo, lá na história da filosofia 3, moderna 1, para quem já cursou a disciplina de teoria do conhecimento. É muito comum nós, quando estamos, né, analisando, né, o conhecimento e trabalhando o conhecimento como uma questão filosófica, que o conhecimento que está em jogo, normalmente é o conhecimento da ciência natural, né, ou seja, é o conhecimento sobre a natureza. Né? Vocês devem lembrar aí dos textos, por exemplo, de Descartes, dos textos de Locke, que são pensadores que normalmente a gente trabalha nas disciplinas de filosofia moderna. Né? Quando está se falando ali em ciência, normalmente você está falando de ciência natural. Tá? Quando você está falando, né, do mundo, né, normalmente você está falando do mundo natural, né? Do mundo da física. Normalmente é no mundo da física, né? Mas pode ser o mundo da biologia, o mundo da química e tal. E aí fica, né, uma lacuna enorme, né, eu diria, na reflexão da teoria do conhecimento, se nós pensarmos tanto filosoficamente, né, como historicamente, fica uma lacuna enorme quando nós perguntamos, por exemplo, pelas chamadas ciências humanas, né, as chamadas ciências culturais, as chamadas ciências do espírito, né? Normalmente são termos que designam a mesma coisa, ou seja, quando nós perguntamos pelas ciências não, eu diria, naturais, certo? Então, esse tipo de ciência também faz conhecimento, né? Ou seja, a pretensão da economia, a pretensão da sociologia, a pretensão da história é também gerar conhecimento, né? Ou seja, são ciências, né? Só que são ciências humanas, né? Não são ciências que, eu diria, versam diretamente sobre a natureza, né? Mas, né, são ciências, né? E tem, eu diria, pretensões, né, de conhecimento, tem pretensões epistêmicas. Então é importante que a gente compreenda, né, como é que essas ciências surgiram, certo? E esse texto é um pouco para isso, né? Esse texto, como eu disse para vocês lá no começo da disciplina, que o nosso objetivo aqui também, nesse nosso curso, é tentarmos explicar, né, em que sentido a cultura, né, a história, é também objeto, né, de reflexão filosófica. É possível fazer uma filosofia da cultura, né? Mas para isso a gente tem que compreender, né, um pouco do desenvolvimento histórico, né, destas ciências que se preocupam, né, ou que investigam a cultura, né, ou que investigam isso que a gente chama de humanidade. Não é à toa que a pergunta da qual a gente partiu, né, a nossa primeira pergunta é exatamente o que é a humanidade, né? Ou seja, o que é o homem.
E agora a gente vai para um segundo momento. Nesse segundo momento, nós vamos tentar compreender, né, como é, né, que a reflexão científica, né, sobre a humanidade se deu. Né, como é que se começou a se construir, né, isso que para nós hoje, claramente, nós chamamos de ciências humanas. Né, mas, né, ou seja, como é que se desenvolveu? Né, isso se desenvolveu numa relação tranquila ou numa relação tensa com as outras ciências? Tá? Então, para ficar mais claro ainda, e a gente arrumar um pouco aqui as coisas antes de entrar no texto e entrar nesse debate. Né? Vamos lá. A gente tem que perceber o seguinte: todas as ciências têm sua história, certo? Todas as ciências têm sua história. A física tem sua história, a biologia tem sua história. Tá? Essas são as ciências naturais. As ciências humanas também têm a sua história. Né? A economia tem a sua história, né? A história tem a sua história, né? A sociologia, enfim. Uma coisa é você compreender, né, como é que, né, essas ciências se formaram, como é que elas se constituíram, ou seja, você vai analisar um pouco da história dessa ciência. Outra coisa, né, que obviamente que para o Cassir essas coisas são bem misturadas, mas eu gostaria de separar para que vocês compreendessem. Uma coisa é a reflexão histórica e outra coisa é a reflexão filosófica sobre essas ciências, certo? O Cassir faz geralmente uma reflexão histórico-filosófica. O Cassir ele vai apresentando um pouco da história dessas ciências, como é que elas se formaram, e já está fazendo reflexão filosófica ao mesmo tempo. Mas eu acho que seria legal a gente tentar separar minimamente as coisas, certo? E aí eu estou partindo, né, aqui do pressuposto que é mais comum numa graduação em filosofia, né, e normalmente quando a gente fala de história da ciência, é mais comum a gente mirar, né, nas ciências naturais. Então a gente vai entendendo um pouco mais de como se deu, né, a história dessas ciências naturais, para depois começar a fazer uma reflexão filosófica sobre essas mesmas ciências. A gente vai fazer um pouco disso também. Só que a minha preocupação central, agora com esse novo texto, que se chama, né, A Conquista do Mundo Histórico, né, que é o capítulo aqui 5 da Filosofia do Iluminismo, a minha preocupação com esse texto é que a gente consiga discutir e compreender um pouco mais da história dessas outras ciências, né, que são, eu diria, pouco discutidas, né, normalmente numa graduação em filosofia. Certo? Por quê? Porque normalmente a gente está centrado na discussão moderna da ciência natural. Né? E essas ciências chamadas ciências históricas, ciências humanas, ciências do espírito, estas ciências, que pode ser, a gente pode chamá-las de ciências, diria, não naturais, né? Elas também têm uma história. Né? E elas surgem exatamente desse tensionamento com as ciências naturais. E aí, o que eu quero com esse texto é que a gente tenha a oportunidade de discutir um pouco mais sobre a história delas, dessas ciências culturais. Tá? Por quê? Porque a minha preocupação, sobretudo, é ter como objeto central da nossa discussão desse curso a cultura. Certo? Então, a gente precisaria compreender, né, um pouco mais, né, de como é que a cultura se apresenta como um problema teórico. Né? Como um problema científico, ou seja, que é o que foi necessário que surgissem ciências, né, para que essas ciências dessem conta desse fenômeno que nós chamamos aqui de cultura ou de história, enfim. Então, apesar da gente sempre né, nós vamos fazer aqui uma discussão comparando esses dois grandes campos, né, das ciências, ciências naturais e ciências humanas, mas a minha pretensão primeira, né, é entender isso que a gente chama de ciências humanas, né, que eu vou aqui chamar, às vezes, de ciências históricas, ciências da cultura, enfim. Posso usar vários termos, né, para designar a mesma coisa, tá? Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E o texto como um todo, esse segundo texto, o que você vai encontrar aí, né, é um pouco de uma exposição, né, histórico-conceitual, né, por parte do Ernest Cassirer, um pouco da exposição da história dessas ciências, certo?
da história disso que ele concebe como sendo o método histórico. Né? Aí eu vou desenvolver um pouco mais isso para vocês com certa calma nos nossos próximos encontros. Né? As ciências naturais, né? Sobretudo as ciências naturais na modernidade, certo? Sobretudo na modernidade, de Galileu para cá, né? Essas ciências naturais, elas tiveram, né, como grande referência o que a gente chama de método matemático. Né? Ou seja, é quando, né, a física se constitui ciência na modernidade, é quando ela se matematiza. Né? E Galileu é talvez aqui uma grande, ou talvez a maior referência, né, desse momento, eu diria, matematizado da física. E a física de lá para cá só tem se matematizado, cada vez mais. Não é isso, Clécio? Cada vez mais a física tem se matematizado. Certo, exatamente, Ivânio. Eu teria uma pergunta, se for possível, Ivânio. Claro, pode ficar à vontade. Assim, a análise nessa própria conjuntura, né, de trazer a questão de discussão sobre as ciências naturais e as ciências humanas. Muitas vezes há uma discrepância, né, de análise, devido à questão da consistência digamos, de informação de dados, porque muitas vezes queremos até compreender as ciências humanas, a arte, de uma forma descrita matematicamente, mas, em contrapartida, o aspecto natural, físico, ele muitas vezes se tem que desprezar pontos que são chamados de pontos de inconsistência, eles são simplesmente desprezados. E, no caso de uma ciência, digamos, a arte, né, aquele ponto que, na visão da ciência natural, poderia ser inconsistente, ele pode ser relevante para a ciência, né? Uhum. Para a arte, desculpa. Eu diria o seguinte, Clécio. O que normalmente, né, se reproduz, né, é um certo preconceito, né, com as chamadas ciências humanas, ou ciências da cultura, porque é como se essas ciências não possuíssem rigor. Né? Ou seja, como se o rigor fosse apenas possível para ciências matematizadas. Né? Isso aqui, na verdade, né, é uma grande bobagem. Né? Porque, no fundo, eu estou julgando, né, uma ciência a partir de outra. Né? O fato, né, de uma ciência não ser matematizada, por exemplo, isso não significa dizer que ela não é rigorosa. São duas coisas absolutamente distintas. Né? Uma coisa é o rigor em geral, né, e outra coisa é o rigor matemático. Certo? O que nós temos é o quê? Se nós olharmos para trás, nós temos um conjunto de ciências, né, um conjunto de ciências que se formou sob a égide, né, deste método matemático. E, portanto, né, os seus respectivos mundos, as suas perspectivas, as suas respectivas realidades e também, obviamente, as suas próprias perspectivas são matemáticas. Ou seja, a matemática é absolutamente central para essas ciências. Agora, o que nós vamos ver com o texto é que, exatamente em reação a essa concepção, né, matematizante, que é limitante sobre determinados aspectos, certo? Se insurgiu, né, uma nova forma de se fazer ciência a partir de um outro método. E esse método é o que nós chamamos de método histórico. Certo? Ou seja, o método histórico, e aí o Cassirer faz aí esse resgate, o método histórico ele aparece, né, para as ciências históricas e as ciências culturais, né, como, né, eu diria, de uma forma muito parecida como o método matemático apareceu para as ciências naturais. O que eu acho que a gente pode aprender com o Cassirer é reconhecer que essas ciências constroem as suas próprias objetividades. Que não faz sentido eu comparar, né, uma ciência com outra, considerando que elas são formadas por métodos e têm, muitas vezes, leis de funcionamento distintas e pretensões e finalidades distintas. Certo? Ou seja, o uso do método matemático torna possível determinadas coisas, assim como o uso do método histórico torna possível outras.
é exatamente, né, e aí nós vamos ver isso no texto, é exatamente, né, porque o método matemático se mostrou incapaz, né, de dar conta de determinados aspectos do conhecimento, ou seja, o método matemático não conseguia dar conta, né, de todas as dimensões do conhecimento. Foi exatamente nisso que o método matemático não dava conta, que se construíram essas chamadas ciências históricas. Né? Ou seja, as ciências históricas, as ciências humanas, elas partem exatamente daquilo que era impossível para o método matemático dar conta. Certo? Então, nós vamos tentar compreender um pouco dessa história. Certo? Um pouco de como é que esses dois grandes grupos, né, aí se formaram. Né? As ciências naturais e as ciências humanas. Mas, para isso, nós temos que seguir aqui o texto do Cassini e começar a compreender como é que surgiu, né, essa ideia de mundo histórico. Né? O que é que diria, se contrapõe ou se diferencia aqui do outro lado? Né? É exatamente o mundo natural. Né? Parece que o mundo natural estava consolidado, ou seja, reconhecido como uma instância do real, e as ciências estão ali o tempo todo tentando compreender a natureza. Ora, mas é uma tarefa da humanidade também compreender não só a natureza, mas compreender o próprio homem. Né? Então, será se o método para se compreender a natureza é o mesmo método para se compreender, né, o homem na sua história? Né? Essa é a pergunta. Será se com o método que até então nós usamos para compreender a natureza, a observação, né, as teorias matemáticas, a forma de descrever, a forma de provar, será se esse instrumental é suficiente? Ou é exatamente esse instrumental que vai tornar possível uma reflexão científica sobre a própria humanidade? Essa é a questão. Certo? E aí nós vamos ver que não. Quando nós olhamos para trás, nós vamos ver que esse ímpeto matematizante do conhecimento, né, essa força que a matemática exerceu, sobretudo no começo da modernidade, essa força aí ela foi para todos os lugares, ela foi em todas as direções. Chegou uma época que todo mundo queria fazer ciência em termos mais ou menos matemáticos. Não é à toa que só o que a gente vê na filosofia, né, por exemplo, um exemplo clássico disso é a Ética de Spinoza, né? A Ética de Spinoza ao modo dos geômetras, né? É uma exposição, né, ética, mas de forma matemática, né? Quando você pensa Descartes, por exemplo, é muito claro, né? Quando você pensa, por exemplo, as reflexões políticas de Maquiavel, né? E o Cassira tem um texto específico sobre isso, onde ele vai tentar mostrar que o Maquiavel, ao fazer uma reflexão política, ele também, de alguma forma, estava comprometido com uma certa estrutura matemática. Né? É uma forma de demonstração que ele bebia na fonte da matemática. Então, essa pretensão, né, de se compreender, né, o real a partir do método matemático, essa intenção ela se espalhou, né, por diversas áreas, né? Pela biologia, pela física, pela química, pela história, pela ciência política. Parecia que o método matemático era aquele método que ia tornar possível um conhecimento objetivo e rigoroso de todas as dimensões do real, seja a natureza, seja, né, eu diria, a dimensão histórica. Será que é isso mesmo? Né? Então, essa é a questão, eu diria, que está por trás do texto. Diga aí, Cláudio. Eu até colocaria a seguinte posição, Ivan. Será que, quando observamos assim atentamente, esse processo da inserção, né, da dispersão da matemática, se olharmos atentamente, na realidade, a forma simbólica que perpassa todas as outras formas seria a arte, não a matemática? Eu estaria equivocado nesse raciocínio? Em certo sentido, sim, porque a arte ela não perpassa todas as outras formas simbólicas, não. Né? Ou seja, talvez que você pudesse pensar aqui como uma forma simbólica aqui, de uma forma ou de outra, está presente em todas as outras, é a linguagem, né? A linguagem é que ela, né, tem, eu diria, essa capacidade, né, de
Certo. permear e atravessar as outras formas. Não a Não a matemática. matemática, não a arte, mas a linguagem. Exato. A matemática, né, o simbolismo matemático, ele se desenvolve, né, sobretudo com o próprio desenvolvimento da forma simbólica ciência, né? Porque é isso que a gente também tem que ter em mente, que as simbólicas, elas também são históricas, certo? Ou seja, elas são mutáveis. Você não pode pensar as formas simbólicas do Cassini como sendo imutáveis. A linguagem muda, a ciência muda, a arte muda. Ou seja, mas nem por isso elas deixam de ser formas simbólicas. Ou seja, há um elemento de mudança nas formas simbólicas que é absolutamente fundamental, que a gente não pode esquecer. Então, você pode, por exemplo, fazer um estudo da história da forma simbólica ciência, né? Ou seja, e perceber como é que essa forma simbólica mudou, né? Como é que ela começou a se engendrar e se articular de uma forma diversa. A ciência do século XVII não é a mesma ciência do século XX. Entende? Então, esta forma simbólica, esta forma científica, né, de construir uma versão do real também muda. Certo? E o que a gente vai discutir um pouco no texto é como é que eu diria, essa forma simbólica ciência, de alguma forma, carrega dentro de si uma certa tensão entre, né, essas ciências que chamaram ciências naturais e as outras ciências chamadas de ciências culturais. Né? Eu normalmente uso essa expressão, né, ou as ciências humanas, enfim. Certo? Então, o que para mim é importante que vocês, quando forem ler esse texto, é sempre ficar, né, ter em mente essa preocupação, ou seja, como é que essas outras ciências não naturais se formaram, certo? Como é que o Cassirer apresenta, né, na sua exposição histórico-conceitual, né, o surgimento, né, dessas ciências não naturais, certo? E aí, quando for na próxima semana, que a gente já peço que vocês leiam o texto, que a gente vai entrar propriamente nesse debate, mas antes disso eu vou fazer uma apresentação muito rápida para vocês, sobre um texto que o Cassira também, que eu acho um texto fenomenal. Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Está aqui fácil, um minutinho. Esse texto aqui, que é o indivíduo, né, e o cosmos na filosofia do Renascimento. Isso aqui é um texto de 1927, né, que o Cassira escreve ali, quando ele está escrevendo a filosofia das formas simbólicas, entre um volume e outro ele escreveu esse texto. Eu acho esse texto fenomenal, né? Por quê? Porque, para mim, né, pessoalmente, ele começou a me dar uma outra visão, né, da filosofia moderna. Acho que dificilmente eu daria um curso de filosofia moderna sem partir desse texto, porque ele vai tentar mostrar que as condições intelectuais da modernidade já estavam postas num período imediatamente anterior, né, que foi o Renascimento. Né? Então, o Renascimento, ele entrega para a modernidade, né, uma tarefa, certo? Ele entrega para a modernidade uma série de condições teóricas que tornaram possível a própria modernidade. Ou seja, essa ideia, inclusive, de que, né, a ciência deve ser matemática, né, essa ideia já está no Renascimento, né, de uma maneira clara. Essa preocupação de que o conhecimento humano tem que ser um conhecimento sobre a natureza e um conhecimento sobre a história, sobre o homem, sobre a liberdade, isso já está no Renascimento. Né? Então, antes de nós adentrarmos propriamente esse texto, né, que é um texto que já vai aqui fazer um diálogo com o século XVIII, né, eu vou fazer uma rápida apresentação daquilo que me parece o cerne desse texto. Certo? O indivíduo e o cosmos na filosofia do Renascimento. Para quê? Para que a gente tenha uma noção de como é que o Cassira compreende ali a modernidade. Certo? Ou seja, a modernidade ela está debatendo a partir de quê? Né? Quais são as suas grandes preocupações? Quais são as suas grandes tarefas? Né? E esses aspectos, esses elementos já estavam colocados, né, no próprio Renascimento. Então, a gente faz essa abertura, né, aí com o Renascimento, e aí depois a gente entra propriamente nesse texto, que aí é um texto que já vai estar discutido com a modernidade. Tá? Mas aí eu prefiro fazer uma exposição, né, um pouco, diria, introdutória, né, para que a gente possa aí sim entrar nesse texto. Mas esse livro aqui eu não vou passar para vocês, tá?
basta vocês lerem esse capítulo 5 da filosofia do iluminismo. Esse aqui eu vou apenas comentar para que a gente possa, né, construir aí um pano de fundo para que esse próximo texto possa ser melhor compreendido. Ok? Então, até aqui, alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida aí, tanto no que diz respeito à aula, como no que diz respeito a algum aspecto burocrático da disciplina, enfim. Fica à vontade. Tudo certo, então? Ivan, eu gostaria que você tecesse um comentário, porque as demais ciências humanas, elas, digamos assim, elas se desvincularam assim da filosofia de um modo recente, né? Ou podemos dizer assim, tardio em relação às ciências naturais. Mas em que o que favoreceu essa separação, essa distinção da filosofia? Porque passou toda a Idade Antiga, a Idade Média, e quando todas as demais ciências naturais já estabelecidas, aí sim elas foram apresentando um contorno, né? Se definindo um objeto de estudo para uma ciência própria, além da filosofia. Assim, Clécio, eu vou fazer realmente só um comentário, porque isso aí é o que nós vamos discutir, né, ao longo das aulas, né? Então vamos ter tempo ainda para destrinchar essa sua provocação. Mas eu diria o seguinte, eu diria que realmente, quando você olha para a filosofia, né, a filosofia ela foi durante muito tempo, né, esse saber que reunia todos os outros, né? Por isso que normalmente se chama a filosofia da mãe, né, das demais ciências, né? Ou seja, por quê? Porque sobre a figura do filósofo se reunia várias tarefas, né? Quando você pega um cara como Aristóteles, né, o cara fazia reflexão sobre física, metafísica, política, enfim. O filósofo era aquele que reunia todo o saber. Só que na modernidade, né, essa coisa começa, né, a mudar. Na verdade, é antes da modernidade, mas na modernidade você já vê de maneira mais clara, né, essa separação. Né? E eu diria o seguinte, também para sermos precisos, né? Se você pega, por exemplo, né, o texto de Newton do século XVII, lá os princípios matemáticos de filosofia da natureza, né, você tem o termo filosofia no título, né, de um grande tratado de física. Né? Então, assim, a própria ciência natural, por mais que a gente diga, a ciência natural já está mais consolidada, está mais separada da filosofia, mas também foi um caminho longo. Né? Não é à toa que, né, em muitos casos, a reflexão que se diz científica é uma reflexão filosófica. Né? Tem uma parte, né, interpretativa das ciências que ali você está fazendo filosofia. Né? Inescapavelmente, por exemplo, se você vai perguntar pelo tempo, qual a natureza do tempo, né, essa é uma questão absolutamente em aberto na física, que é uma discussão filosófica. Né? Tem o seu aspecto físico, mas tem o seu aspecto filosófico. Agora, uma coisa você tem razão. As ciências naturais, exatamente por terem se matematizado, né, antes, né, elas acabaram se organizando e se constituindo enquanto ciência no período anterior às chamadas ciências humanas. Né? As chamadas ciências humanas elas começaram, né, a reivindicar muitas delas, né, como, por exemplo, a sociologia, né, a antropologia, começaram a reivindicar, né, a sua autonomia e o seu lugar como ciência particular muito recentemente. Né? Isso é coisa do século XIX. Né? Isso é coisa do século XIX. Então, isso também tem razões para isso. Né? Isso também tem razões. Agora, uma questão que a gente pode colocar mas essas ciências, antes, né, de se constituírem enquanto autônomas, enquanto um campo específico, elas ainda estavam presas à filosofia? Só era possível fazer reflexão social a partir da filosofia, por exemplo? É, um, é, um, é uma questão que a gente pode colocar. Porque se você for parar para ver, a própria ciência da natureza, você pegar a química era alquimia, né? Ou seja, até a química deixar de ser alquimia, né? E se tornar química, né? Se tornar ciência, a química também foi um longo período, né? Assim como a física, né? Até a astronomia deixar de ser astrologia, né? Também foi um longo caminho.
Mas você tem razão, ou seja, quando a gente olha para a ciência natural, parece que as ciências naturais progrediram, pelo menos se definiram, né, eu diria, de uma forma mais rápida, mais precoce em relação às outras ciências. Mas eu diria que esse é o debate que nós vamos fazer. Nós estamos começando ainda, né, eu diria, esse debate, e nós vamos ter tempo para destrinchar essa sua pergunta, tá? Mas aí eu começo, na semana que vem, eu começo fazendo uma apresentação rápida disso que é o pano de fundo da modernidade, e a gente começa a encarar a modernidade a partir desse segundo texto que eu aqui passei para vocês. Tá claro, pessoal? Tá ok até aqui? Por favor, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Tranquilo, Fernanda? Beleza, tranquilo. Vocês estão, só uma pergunta, vocês estão achando que está ok o ritmo, né, que está complicado para acompanhar, essa coisa né, de produzir os comentários, assim, queria só um retorno mínimo de vocês, porque se não tiver ok, a gente pode refazer aí a estratégia. O Wesley diz que está ok, o Gustavo está tranquilo, beleza. Tem que ser tranquilo mesmo, porque passando por uma pandemia, né, fazer uma disciplina que seja tranquila. Conduzindo essa explanação, primeiramente, e oportunizando um momento para a discussão, está conduzindo bem, é assim mesmo. Beleza, beleza, pessoal. Então, que bom. Então vamos, né, encerrar por aqui, tá? Eu vou aqui parar a gravação. Tá aí.